Bom dia a todos e a todas que nos assistem. Começa agora o Encontro Nacional de Pesquisa na Graduação em Filosofia da USP. Essa vai ser a mesa 1 de comunicações. O tema da nossa mesa é Filosofia da Linguagem. Eu queria agradecer aqui a presença dos nossos 3 apresentadores e também a presença de todo mundo que está nos assistindo aí pelo YouTube. Eu vou ser o coordenador da mesa. As perguntas podem ser feitas a respeito das comunicações na parte de comentários do vídeo, e ao final nós vamos ler as perguntas e os apresentadores poderão respondê-las, tá bom? Mas a princípio, cada pessoa vai ter 20 minutos, mais ou menos, para apresentar a sua comunicação, e a gente vai fazer, então, na ordem, 20 minutos para cada, e ao final a gente pode conversar um pouquinho, tentar responder as perguntas que foram colocadas lá na seção de comentários. Tudo bem, gente? Acho que é isso por hora. Queria só dizer que é uma honra também participar do encontro, que já é um evento com bastante tradição, e eu fui um dos organizadores por um tempo na graduação, então no doutorado é legal ver que ele ainda está aí acontecendo todos os anos, mesmo com a pandemia, e agora, né, nesse retorno às atividades presenciais, ainda a gente está fazendo online, mas quem sabe no ano que vem a gente consiga retomar presencialmente, né? Então, é isso, gente. Eu vou passar a palavra para os nossos comunicadores do dia. A primeira comunicação vai ser da Andréa Carla da Silva Pereira. Ela é da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, e o título da comunicação dela é Austin e Grice, Teoria dos Atos de Fala e Implicaturas Conversacionais. Então, Andréa, bem-vinda, e você tem mais ou menos 20 minutos. Acho que eu posso te avisar quando te faltarem 5 minutos, talvez seja uma boa ideia, né? Ok. Tá bom? Então, pode começar, por favor. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer a todos os presentes pela oportunidade. Eu vou apresentar a minha pesquisa, que é de título Teorias de Fala e Implicaturas Conversacionais, orientada pela professora de filosofia da Unicap, Eleonora Enoch da Silva. O objetivo da minha pesquisa se constitui em explicitar a teoria dos atos de fala de Austin, com um enfoque a mais nos atos performativos, e também a teoria da implicatura conversacional de Grice, e principalmente no que diz respeito ao contexto de uso e significado. E, por fim, discutir como a compreensão do significado dessas duas teorias envolve o reconhecimento das intenções do falante. Mas, assim, antes de qualquer coisa, antes de entrar nas teorias, nos autores, eu queria falar um pouquinho sobre a pragmática, especificamente o papel dela. Porque desde a distinção tradicional entre sintaxe, semântica e pragmática, o papel de pragmática na filosofia da linguagem, devido à diversidade de uso e à multiplicidade de contextos, tem uma difícil análise. E é essa a justificativa desse trabalho, que é combater esse problema de Carnap, mostrando a relevância filosófica de uma percepção pragmática da linguagem, não adotando apenas aquela ideia tradicional da semântica em apenas relacionar afirmações como verdadeiras ou falsas. E muito menos para dizer algo perante a sociedade, mas também, por meio de normas de interação linguística, atuar como um agente de transformação. Bom, Austin e a teoria de arte de fala. Como um filósofo da escola analítica, Austin questionou postulados fundamentais da linguística enquanto ciência autônoma, abordando bastante a linguagem ordinária em suas sentenças. Em seu livro Quando Dizer Fazer, essa teoria dos atos de fala foi uma das
mais importantes para o estudo da pragmática, pois considera a linguagem não só como uma descrição de mundo, mas também como uma ação. Tanto que essa teoria teve... Eu separei 2 momentos. O primeiro momento foi quando ele distinguiu 2 conceitos importantes, que foram os enunciados performativos e enunciados constatativos. Os enunciados performativos eram aqueles que realizavam a ação ao dizer. E os constatativos eram apenas uma forma de constatar fatos do mundo. Entretanto, ele volta atrás e fala que esses enunciados constatativos nada mais nada menos são enunciados performativos mascarados. E por isso, nesse primeiro momento, ele propõe que essa visão performativa da sua linguagem seja expandida. E assim, ele estabelece que níveis de ações linguísticas, que são 3. São 3 atos simultâneos, que são eles: ato locutório, ato ilocutório e ato perlocutório. O ato locutório, que corresponde ao uso linguístico para dizer algo, basicamente são aqueles termos que utilizamos para comunicar alguma ação. Já o ato locutório, ele é um pouquinho mais denso porque ele é central para Austin. E utiliza muito do início, que eram os atos performativos, e conhecido como a força performativa, que é o modo que o falante fala e como o ouvinte entende. E isso vai diferenciar se, por exemplo, eu posso dizer uma afirmação, mas o meu ouvinte pode entender como uma ameaça. Isso muito depende da forma como eu digo. E assim a gente tem o ato perlocutório, que é basicamente a consequência do que foi dito. Vai dizer o efeito causado no outro. E isso depende de como foi usado a força locutória, que são os termos que eu utilizo. Assim, para exemplificar, para ficar mais simples. Quando eu digo, nossa, estou com muita fome, no ponto de vista do ato locutório, essa frase é o componente linguístico utilizado para expressar uma ideia. Já no ponto de vista do ato locutório, depende da forma como foi dito, porque ele pode ser interpretado de maneiras distintas. Pode interpretar como pedido ou só como uma afirmação. E no ato perlocutório, depende como o outro vai receber. Se ele receber como pedido, ele vai trazer comida para mim. E isso até entra muito na questão da influência, que, dependendo também como foi entendido, ele pode ser influenciado a tomar uma ação. E esse recebimento também depende muito do contexto que se está inserido. E da forma que essas forças são tão abrangentes, abriu possibilidades para inúmeras pesquisas, resultando na divisão das forças locutórias em 5 tipos apresentados por Surley, que são os atos assertivos, que servem para informar algo, os atos diretivos, que são pedidos, ordens, os atos expressivos, que servem para expressar nossos sentimentos, atos comissivos, que são os convites ou promessas, e atos declarativos, que são realizações no ato de fala. E volta naquilo que eu disse, que eles podem manipular a realidade. Por exemplo, o casal entra na igreja noivos. Quando o padre fala, eu vos declaro marido e mulher, acontece esse ato declarativo, muda a realidade, eles não são mais noivos, são casados. E para isso, ele adota o conceito da finalidade locutória, que fala que existem inúmeras possibilidades, ou seja, você não só vai utilizar um ato em cada comunicação. Você pode usar vários durante uma só sentença. E, segundo Surley, existe esse marcador da força locutória, que pode ser representado por tom de voz, acentuação, modo de falar, dos verbos performativos, é claro, e
é tudo na base do contexto. Ele ressalta bastante que é necessário entender o contexto. Quando se é entendido o que foi comunicado, ele chama de condições de felicidade. Quando não é entendido, se enquadra como fracasso. Mas não só de contexto se baseia esse ato. Também tem o extralinguístico, que estrutura a compreensão de tudo aquilo. Como quem diz, para quem diz, como diz, são as circunstâncias. Eu até separei aqui uma citação de Austin, do seu livro Como Dizer a Fazer, que ele disse: e começamos distinguindo todo um grupo de sentidos de fazer algo. Que dizer algo é, em sentido normal e completo, fazer algo. O que inclui o proferir certos ruídos, certas palavras em determinada construção, e com um certo significado no sentido filosófico favorito da palavra, isto é, com o sentido e uma referência determinados. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as implicações. Segundo inúmeros estudiosos da pragmática, a conversação é regida por um princípio de cooperação, que define que todos os enunciados têm um objetivo ou uma finalidade. Se nós falamos com um objetivo em mente, falamos por algum motivo. E a maneira de utilizar a linguagem na comunicação é regida por esses princípios gerais que explicariam essas inferências pragmáticas, sendo o Grice um dos mais conhecidos. Seus estudos datam de 1957, foram revisados em 75, e ele estabelece, então, a noção de implicatura conversacional e os princípios gerais de cooperação. Muitas vezes, em nosso dia a dia, falamos e ouvimos enunciados que possuem uma certa diferença entre o significado dos elementos e o sentido do que foi falado. Ou seja, os enunciados significam muito mais do que aquilo que está sendo dito. E dessa divergência, Grice formula essas implicaturas, essas ideias que são extraídas do ato falado. Ele divide em duas, que são as convencionais, são as que dizem respeito ao sentido extraído pelo próprio sistema linguístico. Por exemplo, ele é um bom aluno, apesar de conversar muito. Esse apesar de estabelece uma relação entre uma frase e outra. Então, ele atua como esse papel de implicatura convencional e é interna, porque não precisa do contexto. E agora a gente vai entrar mais na parte da outra implicatura, que são as implicaturas conversacionais, que é um dos objetivos da pesquisa, e essas dependem do contexto extralinguístico, para que se possa entender todo o sentido do enunciado, porque diz muito mais daquilo do que foi dito. E o ponto de partida para se entender essas implicaturas conversacionais é a concepção de que a linguagem é essencialmente dialógica, ou seja, tem essa troca linguística, há uma interação entre falante e ouvinte, que é regido pelo princípio geral da comunicação, ou princípio de cooperação, que basicamente se trata em dizer o que precisa ser dito no momento ideal, de acordo com o seu objetivo, e que cumpra com os compromissos estabelecidos na comunicação. E desse princípio geral surgem as 4 máximas conversacionais, que governam uma comunicação, e são elas: quantidade, que diz respeito a não dar informações de menos, mas também não dar informações de mais. As informações necessárias para que se possa construir esse enunciado, essa fala. A de qualidade, que dizer algo que seja verdadeiro, ou que você acredite que seja verdadeiro, e que você tenha como provar que seja verdadeiro. E também tem a máxima de relação, que é para dizer algo que seja útil à conversa, para não ficar aquela conversa sem pé nem cabeça. E também é de modo que, como o nome já diz, é a forma que você fala, é o modo que você utiliza, o tom de voz, tentar evitar a ambiguidade. E muitas vezes essas máximas são violadas. Por exemplo, quando é dado informações de menos. Onde Ana mora? E alguém responde: ela mora em uma casa.
Tá, ela mora em uma casa, mas em que rua, que cidade, que país, enfim. É estabelecido que ela mora em uma casa, mas não é perceptível o local exato. Então, isso são informações de menos, então está violando a máxima da quantidade. Mas a sacada para entender essas máximas é entender que elas não são vistas como um corpo de regra a serem seguidos, mas também um modo de se ter a interpretação dos enunciados. Violar essas máximas também pode ser um recurso para produzir um significado no enunciado. A ironia, por exemplo, é uma violação dessas máximas. E por isso, não ser um corpo de regras atribui para que o falante não seja apenas um usuário da língua, e sim um falante ativo que constrói os enunciados e também atribui significado. Para finalizar, para não me estender demais, através dessa pesquisa, ficou nítido para mim que desconhecimento é capaz de construir um membro atuante da sociedade, que modifica e adequa as regras de acordo com seus objetivos e as suas interpretações construídas durante essa interação. Portanto, esse modelo se constitui em uma ferramenta de grande utilidade na análise, de uma maneira pragmática dos atos de fala, e também o funcionamento de modo indireto desses atos pode ser reconstruído a partir da análise dessas implicaturas, principalmente as implicaturas conversacionais causadas, mostrando que essa combinação entre essas teorias é um dos caminhos mais eficazes de desenvolvimento de um método de análise pragmática da linguagem, que é o problema dessa pesquisa, e por isso esse trabalho tenta mostrar a relevância desse conjunto, pois, já como eu disse lá no início, aborda a linguagem de uma maneira mais ampla do que somente o ato de falar. E por isso, um dos objetos de estudo que a gente utilizou foi negociação e debate político. Foi muito variado, porque é isso. Linguagem é isso, não só é uma coisa rebuscada como textos científicos, debates políticos, mas também coisas corriqueiras do dia a dia, como uma conversa de esquina, por exemplo. E é esse todo o objetivo do trabalho. Como uma pesquisa ainda está em desenvolvimento, infelizmente eu não vou poder mostrar os resultados. E como faltam 5 minutos, eu também não vou me prolongar. Eu só queria agradecer pela oportunidade mais uma vez e desejar um bom dia para todos. Obrigado, Andréia. Muito bem. Eu vou só repetir que nós vamos deixar as perguntas para o final de todas as apresentações, tá bom? Então, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta para a Andréia, algum comentário, por favor, escreve aí nos comentários, que ao final a gente conversa mais sobre a apresentação da Andréia. Pode ser também, claro, comentários que envolvam as 3 apresentações ao final, ou 2 delas. Então, no final de todas as apresentações, a gente volta para checar o que o nosso público deixou aí nos comentários, tá bom? Então, sendo assim, eu vou passar a palavra agora para o nosso segundo apresentador do dia, o João Vitor Volhaupt Moura Mascarenhas dos Santos, que é da UFT, Universidade Federal do Tocantins, e o título da comunicação dele é Entre a consciência, a representação e o mundo existem a linguagem e seus jogos. Uma análise a partir de Wittgenstein. Então, por favor, João, a palavra é sua. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade e agradecer a todos que estão assistindo. Depois eu quero agradecer ao professor orientador, professor Leon, que tem me ajudado com o trabalho. E agradecer também ao UFT, a Universidade Federal do Tocantins, por permitir essa possibilidade. A pronúncia do meu nome foi certa, viu, meu xará João? Me impressionei aí. Então, eu não preciso mais me apresentar, então vamos lá. Como o título já foi citado, né, entre a consciência, a representação e o mundo, existem a linguagem e seus jogos, uma análise a partir de Wittgenstein. Eu não fui tão planejado a ponto de criar um slide, né? Mas eu tenho aqui um artigo que eu vou ler e vou comentá-lo, né?
Primeiramente, eu quero retratar que esse Wittgenstein que eu me refiro é o último Wittgenstein, né? Ou o segundo Wittgenstein na obra de investigações filosóficas. Porque existem dois Wittgensteins que dizem coisas completamente diferentes na vibe de Raul Seixas, né? Uma metamorfose ambulante, que prefere estar mudando do que ter sempre aquela velha opinião. Então, o objetivo do trabalho dessa apresentação é justamente isso, é pegar esse movimento de metamorfose do Wittgenstein e não deixar nada fechado, igual Wittgenstein critica nessa tradição ocidental filosófica, né? Então, vamos lá. A partir do título, percebemos a influência da filosofia de Wittgenstein por ser um pensador austríaco, que teceu enorme contribuição nos campos da linguagem e da lógica, e também foi um dos autores centrais para a virada linguística do século XX. Além disso, tem a crítica de Wittgenstein à filosofia ocidental, né? Que, em um parêntese, ele diz que essa filosofia ocidental, inclusive na sua obra do Tratados Lógicos, ele diz que admite a priori a relação da representação do nomeado no nome, sem ater-se a entender mais detalhadamente essa relação. Essa crítica serve também para aquela visão agustiniana, ou uma visão essencialista, representativista da linguagem, que é vista em Santo Agostinho. Por isso que existe essa transição dessa linguagem, por isso que Wittgenstein é um filósofo tão importante. O debate acerca da linguagem, após a virada linguística, adquire uma nova hierarquia epistemológica, tornando-se preocupação quase central da filosofia ao questionar e buscar respostas acerca da linguagem. Surgem questões como: a linguagem dá conta de estudar a si através de si? Existem diferenças entre palavras e coisas? A linguagem possui uma essência? Aqui a gente já percebe nessa última pergunta uma diferenciação, né? Porque na visão agustiniana, por ser representativista, as palavras, a linguagem, elas representam objetos. Wittgenstein critica porque ele fala que, se o objeto deixar de existir, a linguagem também deixa? Então, é uma confusão que existe, que Wittgenstein vai nos esclarecer. Como parte concluinte à introdução, irei buscar elucidar o que é linguagem para futuramente desenvolver o que são jogos de linguagem. Sendo assim, vale ressaltar que anterior ao século XX e à virada linguística, o conceito de linguagem era mais singelo e simplista, e abrangia algumas definições tais quais sistemas de signos verbais e dialetos comunicativos representativos, que restringiam o conceito de linguagem apenas aos conjuntos de signos estritamente verbais, e definia a linguagem apenas como meio de comunicação, pensamento e descrição representativa da realidade. Mas qual outra função caberia à linguagem? É uma dúvida que fica, né? Nesse sentido, em debate em sala com o professor orientador, nós tivemos uma questão que é essencial e é importante trazer, justamente que caracteriza a plausibilidade da crítica, né? Definir ostensivamente uma palavra para quem vê é apontar para o objeto e, ao mesmo tempo, pronunciar a palavra que corresponde a esse objeto. Essa é a visão agustiniana, representativista e essencialista. Porém, isso deu pano para manga nas discussões, uma definição ostensiva para o cego pode funcionar. Damos para o cego um objeto para que o toque com suas mãos, enquanto pronunciamos a palavra correspondente. Mas e no caso de uma montanha? Como que essa definição ostensiva, ou como essa representatividade, essa essência, iria ser aplicada para o ensinamento através da linguagem de um cego, né? A gente não teria como, aí já começa a entrar nas limitações. Nesse sentido da linguagem, é importante saber que existem 3 ideias para o sentido de uma frase, que aplica e pleiteia a verificabilidade dessa frase. A primeira é a possibilidade de ser verdadeira, a segunda é ser verificável, e a terceira é ter consequências previsíveis. De acordo com a linguagem, ela também teve visões diferentes ao longo do tempo, a visão ortodoxa, a visão verificacionista e a visão pragmática. A visão ortodoxa nós vemos em Wittgenstein no Tratado Lógico, e a visão pragmática já no Investigações Filosóficas, após essa metamorfose de Wittgenstein. Na visão pragmatista, que é o que vem nos interessar, considera os efeitos possíveis que decorrem de uma proposição se ela fosse tomada por verdadeira. Então, sai um pouco dessa questão de linguagem metafísica ou ontologia essencial, né, da linguagem dos objetos e trata mais sobre uma visão prática, do dia a dia, do cotidiano. E é por isso que surgem os jogos de linguagem, né, que para Wittgenstein é onde vem explicar, sem enrijecer, num invólucro fechado, o que seria a linguagem. Porque a linguagem tem vários usos e varia de acordo com o seu cotidiano e com o objetivo de que se tem, né? Para Wittgenstein, inúmeras outras ações, humana e linguagem, estão diretamente ligadas.
e por isso chama-se de linguagem aquilo que permite a coordenação dos homens numa atividade. Nesse sentido, a linguagem adquire uma nova modelagem conceitual em Wittgenstein, que enriquece a área de estudo ao considerar a riqueza racional presente na linguagem e suas estruturas mentais, ao mesmo tempo que expõe as limitações de estudar a linguagem a partir das categorias teóricas conceituais, definidas pelos critérios léxico, semântica e a sintaxe. Então, o Wittgenstein vai dizer que não é possível, né, de certa forma, a partir dessas próprias categorias, definir somente o que é linguagem, porque abrange muito mais do que isso. E isso é uma das revoluções da virada linguística, né? Além dessa ruptura, dessa visão representativista ou dessa visão agustiniana de linguagem, a outra questão é não se restringir aos critérios léxico-semântico e a sintaxe, né? Outra contribuição curiosa de Wittgenstein é a proposta de ruptura ontológica conceitual acerca da essência real das palavras e o que representam. Afinal, como bem sabemos, a dúvida sobre qual é a essência de um objeto perpassa inúmeros anos. E com Wittgenstein desaparece, né? Entre aspas, porque não desaparece, as dúvidas permanecem. Wittgenstein não quer sanar nenhuma dúvida. Justamente, ele critica sua primeira obra, o Tratado Lógico, por ter um método filosófico de definir conceitos a priori sem se ater-se necessariamente a todas as denominações. Então, desaparece, entre aspas, a dúvida, né? Afinal, para Wittgenstein, a essência de algo é simplesmente o entendimento do objeto a partir de sua representação diante da realidade através da linguagem. Aí um exemplo para ficar mais claro. Portanto, a essência de uma garrafa é simplesmente a compreensão de que o signo verbal garrafa representa perante a realidade, composta pela atividade humana. O entendimento de garrafa, dessa forma, o significado essencial das coisas está em captar, pensar para depois entender, descrever e agir conforme o significado almejado pelo comando emitido. Ou seja, se eu emito um comando, me dê essa garrafa com água, e a pessoa me dá um lápis colorido, não deu certo, então falhou. A essência da garrafa não foi compreendida, não foi entendida. Afinal, a mensagem não teve seu objetivo ou a sua ação prática conferível na realidade. Então, para Wittgenstein, a essência das palavras se dá de acordo com o resultado na realidade. Então, se eu falo, me dê uma garrafa com água, e a pessoa me dá uma garrafa com água, aí está a essência da palavra. A essência seria o entendimento e o agir prático dentro da realidade. Um outro tópico sobre Wittgenstein diz que a linguagem se dá através de uma dinâmica semelhante a de um jogo, onde os participantes aprendem naturalmente vendo os demais jogarem a partir das regras do jogo e desempenho dos jogadores. Então, diferente de alguns outros pensadores, ele acredita que a linguagem é desenvolvida através da observação, da mímesis, da imitação, ou de apenas observar os jogadores, né, os falantes, e os ouvintes também, que representariam os jogos da linguagem. Entre os jogos da linguagem existem vários jogos para várias situações da atividade humana. Então, eu não irei me delongar a partir do que seriam os jogos de linguagem para Wittgenstein, mas um conceito interessante para ficar aí na dúvida, entre vocês ficarem pensando, é justamente a mentira. Na filosofia da linguagem, Chomsky, ele vai dizer que a linguagem é desenvolvida naturalmente e que a criança mente pelo desenvolvimento natural da linguagem, né? Porque como que a criança mente se ela não ensinaram ela a mentir? A partir dessa dúvida, Chomsky vai dizer que o desenvolvimento da linguagem através da mentira é natural, é um desenvolvimento necessário. Para Wittgenstein, não. A mentira é um conceito interessante que é tido como herança comportamental herdada a partir da observação da ação dos jogadores. Jogadores porque trata-se de jogos de linguagem. A mentira é um jogo de linguagem. Ou seja, a partir de alguém que mentiu uma vez e foi beneficiado a partir disso, o observador que capta essa ação vai aprender a mentir através da repetição do comportamento em busca de uma realização individual. A mentira nada mais é que um jogo de linguagem pautado na ética utilitarista consequencialista, que ao ser observado é repetido e perpetuado em vista aos resultados alcançados. Então, contrariamente ou diferentemente, não chega a ser contrário, diferentemente a Chomsky, Wittgenstein vai dizer que não, que a linguagem é apenas esse desenvolvimento e que a mentira surge a partir da mímesis, né? Numa visão ético-utilitarista, de que o objetivo final justifica os meios para se alcançar aquilo. Nesse sentido, exemplificando, fica que as mentiras elas são dadas a partir da imitação de outros, né? Ok.
Wittgenstein pensa o mundo e sua estrutura diferente de outros filósofos. Eu já fiz essa contraposição de Agostinho, né, que é amplamente divulgada e muitos pensadores e teóricos sabem essa diferença, mas proponho aqui uma outra diferença com um filósofo moderno, Immanuel Kant. A proposta de Wittgenstein é uma ruptura com a filosofia da consciência de Kant, e demonstrarei o motivo. Em suas obras de investigações filosóficas, Tradução Os Pensadores, a nota do tradutor contempla alguns termos em alemão e suas correspondências em português. Eu vou destacar os seguintes vocábulos. O primeiro, que é Darstellen, e o segundo, que é Vorstellen, que, respectivamente traduzidos, são apresentação e representação. Ambos os signos expostos constam na obra dos dois pensadores, porém com significado de estruturas diferentes. Essas duas palavras, apresentação, Darstellen, e representação, Vorstellen, está nos dois textos, tanto de Kant quanto de Wittgenstein, mas com uma diferença estrutural diferente. Para Immanuel Kant, o indivíduo só tem acesso e percebe o mundo por meio dos sentidos, através daquilo que se apresenta, que é o Darstellen, e da consciência que cria entendimentos por meio de representação, que é o Vorstellen. Aí uma citação de Kant diz o seguinte: denominamos sensibilidade a receptividade de nossa mente para receber representações na medida em que é afetada de algum modo. Em contrapartida, denominamos entendimento ou espontaneidade do conhecimento a faculdade do próprio entendimento de produzir representações. Já para Wittgenstein, o sujeito só capta a realidade do mundo pelo crivo da linguagem, de tal forma que toda a consciência do mundo se dá através da linguagem, e de tal maneira que sequer precisamos colocar a hipótese de que a consciência seja uma coisa, além de ser a palavra que ela é. Enquanto Kant, a consciência é uma estrutura biológica, simbólica ou metafísica que ajuda-nos a discernir a realidade que nos apresenta através do pensamento, então apresentação e representação, Wittgenstein vai dizer, mas vai simplificar a coisa, né? Ele vai colocar que a consciência não precisa ser uma coisa além do que ela simplesmente, a palavra designa o que ela é. Então, a realidade do mundo só existe através da linguagem. Então, para Wittgenstein, só existe as apresentações, né? É indissociável a existência do mundo da linguagem, uma relação de mutualismo intelectual, onde aquilo que se apresenta só pode ser representado e entendido por meio da linguagem, que é o que estrutura o mundo. Então, a teoria da consciência, que para Kant seria a racionalidade, a consciência mental, que cria representações a partir de apresentações, para o Wittgenstein não. Para o Wittgenstein é por meio da linguagem que vai estruturar o mundo que nós podemos compreender. Uma citação de Wittgenstein fala: afirma-se de uma coisa aquilo que se encontra no modo de apresentação. Tomamos para a percepção de um estado as coisas extremamente geral, a possibilidade de comparação que nos impressiona. Com esse novo entendimento, surgem questões tais quais: não existem fenômenos, tudo é linguagem? Certamente não. Mas como seria o nosso mundo das coisas sem a linguagem? Uma mesma coisa ou objeto podem ter diferentes significados, variantes, conforme a maneira em que se apresenta o sentido das coisas e objetos que são dados através da compreensão da linguagem ordinária, e não na essência. Dessa forma, Wittgenstein propõe o que seria o fim da ontologia, ou para ele a linguagem é a essência de tudo? São dúvidas que surgem a partir da leitura de Wittgenstein que serão respondidas mais para frente, né? Ele não vai propor, de fato, o fim da ontologia. Mas nessa representação contrária, tanto a Kant quanto a Agostinho, que eram filósofos que influenciavam o pensamento, Agostinho influenciava na linguagem representativista, a visão agostiniana, para Wittgenstein, quando diz que não existe necessariamente uma essência da palavra que representa um objeto, a essência é no entendimento da ação prática da realidade, isso já tem uma ruptura. Então, uma das características da virada linguística é essa ruptura. E por isso que Wittgenstein é um filósofo tão influente quando fala-se a respeito de filosofia da linguagem. O último tópico, para finalizar, também é uma pergunta que fiquem aí para os interlocutores, existem diferenças entre palavras e coisas? Como vimos no tópico anterior, o debate entre os dois pensadores perpassa mais desse tópico ainda, né? Afinal, para Kant, uma ideia X é apenas a expressão de um pensamento que pode ser comunicado através de palavras, caracterizando a linguagem como apenas um meio para a comunicação e apreensão dos pensamentos e ideias, tal qual o mundo se apresenta como fenômeno, existindo, portanto, diferença entre palavras e as coisas. Então, as noções agostinianas, as noções kantianas eram amplamente
divulgadas e difundidas no Ocidente em temas filosóficos, né? E essa ruptura, essa influência de Wittgenstein vem para rejuvenescer, vem para trazer coisas novas para esse debate. Wittgenstein vai responder a pergunta, né, se existe diferença entre palavras e coisas, de forma negativa. Para ele, a linguagem é connatural ao mundo e é uma forma de vida. Afinal, é por meio da linguagem que conheço o mundo. Da forma como aprendemos a realidade, moldamos nossa forma de vida e maneira de pensar. A estrutura da linguagem é uma interpretação do mundo, e o jeito que interagimos com o mundo e o próprio mundo são inseparáveis. A realidade é a maneira como eu falo dela. Aí uma citação de Wittgenstein diz: a significação de uma palavra é seu uso na linguagem. Então, a essência da linguagem não está mais na representação daquele objeto. Afinal, se o objeto deixar de existir, a linguagem vai deixar de existir? Na visão agostiniana. Wittgenstein vai dizer que não, que a essência está no seu uso. Então, se você faz o uso dos jogos de linguagem, da linguagem, das palavras, das frases, você consegue obter êxito ou realizar as ações práticas do cotidiano, tal qual beber uma garrafa de água, quero uma garrafa com água, e você receber essa garrafa, já a essência da linguagem foi entendida, a essência da linguagem foi perpassada, né? A questão primordial que busca abordar é a respeito da não existência de uma essência no que tange o significado das palavras, justamente a ruptura, né, de Agostinho para Wittgenstein. Constata-se que a essência da linguagem é estática, ela está sempre mudando, e contínua, conforme sua utilização cotidiana. Conforme a citação de Wittgenstein, vemos aqui. Quando os filósofos usam uma palavra saber, ser, objeto, eu, proposição, nome, e procuram aprender a essência da coisa, deve-se perguntar: essa palavra é usada de fato desse modo na língua em que ela existe? Nós reconduzimos as palavras do seu emprego metafísico para seu emprego cotidiano. Então, Wittgenstein, com essa citação, infere a não existência de uma essência nas palavras, né, na linguagem, tendo em vista a inaplicabilidade da descrição semântica relacionada à natureza do objeto. Exemplificando, fica assim, né? Afinal, qual a justificativa da árvore se chamar árvore? Ou por que, quando falamos manga, essa uma única palavra possui vários significados, é entendida, né? Existe a manga da camisa, a manga fruta, entre outras, e dependendo do como você fala, a maneira que você fala, dentro da linguagem, ele pode ser entendido ou não. Portanto, porque o entendimento da linguagem, ele se dá pelo seu contexto e usabilidade, e não pela descrição, como era tido anteriormente. Então, as considerações finais infere-se, portanto, que se a essência não existe, nós estamos mais próximos das coisas, tais quais sejam mais reais possíveis. Então, se não existe uma essência de uma garrafa, ou uma representação metafísica do que seria a essência da garrafa, nós estamos mais próximos, né, do que seria de fato uma garrafa, mais próximos de entender, mais próximos de explicar, mais próximos de viver com a garrafa. Então, a proposta de Wittgenstein é ir além da ontologia e preocupar-se com a realidade e com a atividade humana, traduzindo o significado das palavras da maneira que as utiliza na linguagem. Essa ruptura epistemológica implica em preceitos finitos, contrários, de certa forma, à causa final de Aristóteles acerca da existência das coisas. Por meio da linguagem, Wittgenstein destaca a finitude da linguagem e do mundo, através do uso prático interligado da linguagem, onde, ao saber o alfabeto, compreendemos uma palavra, e a partir de uma palavra, uma frase, e a partir da frase, a complexidade da linguagem. Em Wittgenstein é o pequeno do micro para o macro, né, até entender tudo. A palavra número uma citação de Wittgenstein, ele lê. A palavra número é necessária na definição ostensiva de 2. Isto depende do fato de que, sem essa palavra, alguém a compreenda de modo diverso do que eu desejo. Isto dependerá, sem dúvida, das circunstâncias sobre qual ela é dada e dos homens às quais eu a dou. E como alguém concebe a elucidação, mostra-se no modo pelo qual faz uso da palavra elucidada. Então, mais uma vez, né? Quando entendemos o conceito da palavra número, é necessário para entender o que significa 2, número 2? De certa forma, não, ou sim, dependendo do que se quer usar no cotidiano, de qual jogo da linguagem se abstrai. Mas sempre quando temos a ideia do 2, anteriormente já existe o conceito do número, de que 2 é um número que representa uma quantidade de 2 objetos, né?
A finitude do mundo da linguagem, naturalmente, existe, afinal, ao sonorizarmos uma frase, não precisamos pormenorizá-la todos os vocábulos e seus significados, a partir de possuírem significados diferentes conforme o emprego adotado. Um exemplo prático que eu vou trazer é a própria abreviação, né? A gente abrevia o vós-me-ser, que era vós-me-ser, anos atrás, já é você, e na mensagem você bota você, VC, né? Então, isso mostra que a gente não precisa estar sabendo todos os conceitos empregados na linguagem. E por último, para encerrar, as questões que trago no texto são relacionadas às dúvidas, né, que tivemos, eu e o professor orientador, junto das aulas, que tivemos a respeito de Wittgenstein. Eu quero repassar essas dúvidas para vocês. É possível pensar ou conhecer algo, se não através da linguagem? O mundo existe desprendido da linguagem? Se existir essência dentro da linguagem, ela seria a efetividade da compreensão na transmissão de uma mensagem? Seriam essas as dúvidas, e aqui eu encerro a minha apresentação. Obrigado, João Vitor, parabéns. Então, novamente, eu peço para quem está nos assistindo deixar aí nos comentários as perguntas, comentários sobre a apresentação do João Vitor, sobre a da Andréia também, que já foi a primeira, e que no final só das 3 apresentações é que nós vamos dar uma olhadinha nos comentários lá e colocar as perguntas do público para os nossos apresentadores, tá bom? Então, eu vou passar já a palavra para a nossa terceira apresentadora do dia, é a representante da casa aqui da USP, a Veridiana Calhares de Almeida Sanches. O título da comunicação dela é As Influências Maltnerianas no Tractatus de Wittgenstein. Então, a palavra é sua, Veridiana. Dá para ouvir? Dá sim. Ao contrário do João, que estava falando do segundo Wittgenstein, eu vou falar um pouco do primeiro. Vou falar da influência de um autor mal traduzido, que é o Fritz Maltner, em relação a Wittgenstein. Na passagem de número 4.0031, acho que esse é o número da passagem, o Wittgenstein fala que toda filosofia é uma crítica da linguagem, porém, não uma crítica da linguagem no sentido maltneriano de crítica. Isso é muito estranho, porque o Wittgenstein mesmo, no prefácio do Tratatus, diz que não vai se preocupar em colocar citações. E, de fato, ele coloca muito poucas citações. Ele cita Kant, eventualmente, ele cita muito Frege e Russell, evidentemente, mas ele não cita quase mais ninguém. Então, a aparição desse pequeno escritor, mal traduzido e bastante obscuro no Tratatus, chama atenção, porque ele teria se preocupado em colocar o nome do Maltner no Tratatus. E, afinal, qual é o sentido de crítica da linguagem que o Wittgenstein quer e qual é o sentido de crítica da linguagem que Maltner dá, que não é o que o Wittgenstein quer? E é justamente isso que vai tratar a minha apresentação hoje, vou tentar responder essas duas perguntas. O Maltner, ele é um heraclitiano da linguagem, é assim que ele mesmo se descreve. Um heraclitiano da linguagem no sentido que ele faz uma crítica da linguagem que não acredita que exista gramática, não acredita que exista uma essência da linguagem propriamente dita, e ele não acredita que as palavras tenham um significado fixo. Para o Maltner, a linguagem ela está em constante movimento e todo sujeito que profere uma frase, ao proferir essa frase, já está recriando a linguagem, já está refazendo a linguagem, então nunca a mesma língua é usada 2 vezes. Toda frase, ao ser dita de novo, já tem um novo significado. E, de certo modo, o Maltner ele lembra muito o segundo Wittgenstein, mas o primeiro, justamente por ser, como o João falou na apresentação dele, ser uma mudança da água para o vinho, para o primeiro Wittgenstein, isso é algo a ser combatido. Eu poderia falar das similaridades entre o segundo Wittgenstein e o Maltner, mas acredito que não dará tempo para essa apresentação fazer isso. Então, vou me restringir a dizer como o primeiro se difere do Maltner. O primeiro Wittgenstein se difere do Maltner. Enfim, primeiro a gente tem que
falar de qual era o objetivo do Wittgenstein ao fazer o Tratatus, porque isso não é tão claro. O Tratatus, ele surge antes de Wittgenstein ter contato com Frege e Russell. Ele tem uma carta que ele manda para um amigo dele, de Viena, e na carta ele diz o seguinte, só deixa eu achar o trecho aqui. Aqui. O objetivo primordial do livro é ético. O livro dirá muita coisa que você mesmo queria dizer, só que talvez você não verá isso dito no livro. Na verdade, eu recomendaria que você lesse o prefácio e a conclusão, porque o prefácio e a conclusão contêm a mais direta expressão do objetivo ético do livro. É curioso, porque o miolo é a parte que ele mais entra em Frege, na lógica modal, na descrição lógica da linguagem, nos átomos da linguagem que o Russell tinha proposto e tudo mais. Então, por que o Wittgenstein mesmo dizia que as beiradas eram mais importantes que o miolo e elas tinham significação ética? Soa, num primeiro momento, quase paradoxal. Para que tanta lógica, se no fim das contas o propósito é ético e esse propósito ético está espremido nos cantos? Aqui a gente começa a ter que investigar o que Wittgenstein pensava antes de ter contato com Frege e com Russell, e nas leituras que ele teve, não em Cambridge, na Inglaterra, mas leituras que ele teve em Viena, as leituras que ele teve antes de entrar em contato com esses dois filósofos da lógica. Não quero entrar em detalhes da biografia do Wittgenstein, deixei isso em suspenso, mas basicamente ele já tinha alguma leitura filosófica justamente de Kant, do Boltzmann, do Marr e do Mautner. E o colega João também falou na apresentação dele da questão da Vorstellung versus Darstellung, e aqui isso reaparece com o Wittgenstein sendo um grande defensor, e o Boltzmann, que seria o orientador do doutorado dele, se não tivesse morrido antes e tudo mais, grandes defensores da Darstellung, da ideia do modelo, da ideia da representação esquemática, a linguagem como representação esquemática ou como modelo, contra a ideia da representação psicológica que regia o trabalho do Mautner e do Kant, assim por diante, do Schopenhauer, não vamos estender. Enfim, o caso é que o Wittgenstein está fazendo a leitura do Mautner, mas ele encontra algo que lhe incomoda muito, que é essa rejeição completa da linguagem. O Mautner, ele é muito radical. O sentido não existe. O sentido, ele está fluindo constantemente, ele aparece apenas como uma representação, uma figura na alma do sujeito, ele não é fixo, ele é extremamente subjetivo. Ele não consegue ser transmitido de um sujeito para o outro, de fato. Você apenas torce que a mensagem chegue no sujeito, tenha uma representação, uma Vorstellung na alma ou na cognição desse outro sujeito, que seja similar à que você queria, você intencionava transmitir. Mas, para Wittgenstein, para o primeiro Wittgenstein, havia uma lógica, uma Darstellung, né, um esquema transmissível, um esquema logicamente, objetivamente transmissível. Então ele queria rejeitar o Mautner. É interessante notar que o Mautner, ele faz uma crítica aos escolásticos que o Wittgenstein não faz, porque o Wittgenstein não era lá um grande leitor de filosofia. Ele leu a filosofia daquele contexto da Viena, da virada do 19 para o 20, que incluía muitos cientistas como Boltzmann e Marr, e incluía Kant, evidentemente, que estava fazendo a influência até entre os positivistas e tudo mais. De modo que Wittgenstein não tinha uma leitura de filosofia medieval, de filosofia da primeira modernidade e tudo mais. Então, ele mesmo, Wittgenstein, não consegue fazer essa crítica da história da filosofia. Porém, o Mautner faz. E o Mautner faz de um modo muito interessante, quando ele diz que toda a física aristotélica e a lógica aristotélica dependia que as palavras significassem alguma coisa. Dependia que as palavras, elas de modo fixo, ao longo da história, sempre representassem. A palavra cadeira, por exemplo, sempre quisesse dizer cadeira, e esse objeto fosse universalmente, até platonicamente compreensível, em alguma medida.
E o Maltner fala que toda vez que você profere a palavra cadeira, você está mudando o significado. Ao proferir, você está causando a mudança de significado na cadeira, da palavra cadeira, e por isso ela nunca vai significar a mesma coisa duas vezes. Então essa lógica toda cairia por terra. E aqui a gente pode entender mais ou menos o sentido de crítica da linguagem que o Maltner tanto insiste. A filosofia para o Maltner é uma crítica da linguagem porque ela deve ser esse trabalho de perceber que as palavras não querem dizer nada de modo fixo. Que elas, no máximo, tentam evocar representações, tentam representar Vorstellungen na cognição do outro sujeito. Mas é uma evocação indireta. Nunca há um significado objetivo, fixo e claro da linguagem. E é por isso que ele acha que a filosofia é uma crítica da linguagem. O trabalho da filosofia, na percepção do Maltner, é um trabalho de elucidação dessa volatilidade da linguagem. O que o filósofo deve fazer não é acreditar de modo quase naivo, de um modo quase inocente na linguagem, e sim perceber que a linguagem é traiçoeira, que ela não traz nada, que ela não é um terreno sólido onde você pode construir a verdade. E nesse sentido, ele faz toda a crítica da escolástica e da primeira modernidade. Agora, Wittgenstein não consegue aceitar isso, porque ele estava em um campo oposto a Maltner. Ele estava num campo que acreditava que havia a Darstellung, que haviam as representações esquemáticas, as representações lógicas fixas. Então, ele diz, certo, o Maltner fez uma crítica, e essa crítica é válida, porém ela precisa ser aprofundada porque há algo na linguagem que deve ser salvo. A linguagem não é de todo jogada no lixo. Existe a lógica. E aí ele decide correr atrás da lógica, e aí ele entra em contato com Frege e com Russell, justamente para poder provar que havia um núcleo linguístico fixo, que é o núcleo esquemático. O problema é que, de certo modo, existe um núcleo fixo esquemático da lógica, mas este núcleo não representa toda a linguagem. E aqui a gente volta naquele trecho que ele manda na carta para o amigo dele, falando que o objetivo Tratatus é um objetivo ético, estético. Por que é um objetivo ético estético? Porque ele está querendo dizer que a ética e a estética estão fora do âmbito da linguagem, porque a linguagem se restringe a esse núcleo lógico objetivo, a esse núcleo das representações esquemáticas. Como a linguagem ela tem esse núcleo rígido e uma série de frases que não fazem parte desse núcleo rígido, não são logicamente consistentes, o Wittgenstein está querendo limpar o terreno e dividir de modo radical o que é logicamente razoável, o que é uma representação que forma um build, que forma uma figura lógica, e o que é uma representação que é simplesmente uma confusão, um uso da linguagem que extrapola os sentidos lógicos. Porque eu posso pegar as palavras e, ao invés de construir uma representação lógica, brincar com essas palavras para construir algo completamente fantasioso e completamente impossível. Que é, na visão do Wittgenstein, o que os filósofos vêm fazendo toda vez que falam de ética e toda vez que falam de estética. Eles não estão usando a linguagem no sentido genuinamente lógico, capaz de expressar verdades. Eles não estão fazendo Darstellungens, eles não estão fazendo representações esquemáticas, lógicas, objetivas. O que eles estão fazendo é fantasmas, são criações artificiais que usam palavras, parecem gramaticalmente certas, mas estão apontando para o vazio, porque estão tentando descobrir respostas éticas e estéticas. Por isso, a preocupação do Tratatus é uma preocupação ética, porque ele quer dar à ética e à estética o lugar devido delas. Que lugar devido é esse? O silêncio. Aí a famosa frase que fecha o Tratatus, que o que não pode ser dito deve se calar. E o que não pode ser dito? Aí, se você voltar algumas preposições antes, eles falam o que não pode ser dito. A metafísica não pode ser dita. A estética não pode ser dita. A ética não pode ser dita. Se você não pode colocar as coisas em termos puramente lógicos, é porque essas coisas estão em outro âmbito que não é um âmbito linguístico, é um âmbito que, de certo modo, místico e transcende as capacidades humanas de expressividade.
Então, isso é interessante porque isso já traz um certo eco kantiano. Porque o primeiro, não necessariamente o primeiro, mas o primeiro a fazer isso de modo consistente, explícito, a separar o reino da lógica pura, da razão prática, uma razão que não pode ser necessariamente explicada de modo puramente racional, é Kant. Kant vai chegar e falar para a gente que não é tão simples você fazer um esquema puramente racional do sublime estético e do ético. O ético e o estético, de certo modo, fogem à lógica, fogem à racionalidade. Então ele separa a esfera do racional da esfera do ético e estético. E Wittgenstein está só olhando para essa mesma divisão entre racional e ético, porém com uma nova roupagem, que é a roupagem da lógica do Frege, da lógica formalizada pelo Frege e pelo Russell na virada lógica que os dois fizeram. Então, ele está fazendo a mesma ruptura kantiana com uma nova terminologia, um novo arcabouço de conceitos. E é por isso que ele rejeita o Maltner, porque o Maltner, ele é, em última instância, um crítico da linguagem extremamente radical. O Maltner não acredita que existe lógica, porque até a lógica depende das palavras, e as palavras são, para o Maltner, algo fora de qualquer fixidez, não tem nada de fixo na linguagem. Então, agora podemos voltar àquela frase do Wittgenstein no 4.0031, em que ele fala: toda filosofia é uma crítica da linguagem, mas não uma crítica da linguagem no sentido maltneriano de crítica. É uma crítica da linguagem porque está extrapolando a linguagem. Os filósofos, o trabalho filosófico até então tinha sido o trabalho de pegar a linguagem, dobrar os seus limites, ignorar o seu modelo esquemático lógico e, dobrando a linguagem dentro de si mesmo, encontrar significações impossíveis. Perguntas que não têm sentido, que são as perguntas éticas. Por isso a filosofia é uma crítica da linguagem. Porém, não é uma crítica no sentido maltneriano. Não é uma crítica no sentido maltneriano, porque ainda assim ela deve preservar as representações esquemáticas, a Darstellung. É uma crítica, mas não uma crítica tão radical. É uma crítica que preserva algo de objetivo. Por último, acho que sobrou tempo, acho que eu falei bem rápido até. Falta 5 minutos, tá? Então eu vou dar uma ilustradinha só em como depois o primeiro Wittgenstein, o segundo Wittgenstein negando o primeiro, chega muito mais perto do Maltner do que o próprio primeiro jamais iria querer. Porque o segundo Wittgenstein fala de linguagem é o uso da linguagem, o que é algo totalmente maltneriano. A ideia de que a linguagem está em mutação, que na metáfora, nas investigações filosóficas, ele usa uma metáfora de que é como se fosse a linguagem, como se fosse uma cidade. E quando nova necessidade surge um bairro novo. Conforme as necessidades vão surgindo novos bairros. Então, essa linguagem está em construção constantemente. Isso é algo extremamente maltneriano. A linguagem ela volta a ser primeiro, não necessariamente oral, mas ela pode ser oral, ela pode ser gestual, ela é a interconexão de todos esses jogos de linguagem. Isso tudo é muito maltneriano. O gestual, o escrito, o falado aparecerem não como uma essência, existe uma essência da linguagem que permeia tanto o gestual, quanto o oral, quanto o escrito, quanto são jogos diferentes e diversos se entrecruzando. Um jogo pode usar elementos gestuais, escritos e verbais, um jogo pode usar só elementos verbais, um jogo pode usar só elementos escritos e assim por diante. Isso tudo, essa linguagem posta no uso, é muito maltneriano. E não surpreende que o Wittgenstein, ao negar ele mesmo, né, a negação da negação acaba sendo a própria coisa. Ao negar
o primeiro Wittgenstein, que negava Malthner, ele acaba se aproximando de Malthner. E é isso. Obrigado, Veridiana. Então, parabéns a todos vocês pelas apresentações. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, nos comentários do YouTube. Eu vou, então, pela ordem, e eu vou também falar para vocês mesmos aí, Andréia, João, Vitor, Veridiano, se vocês tiverem perguntas para fazerem uns para os outros, por favor, pensem aí e a gente já vai abrir, tá bom? Mas enquanto vocês pensam, talvez não tenha dado tempo ainda de formular alguma pergunta, eu vou ler a pergunta que o Thales escreveu para a Andréia. Tá bom, Andréia? O Thales perguntou, primeiramente, ótima apresentação, Andréia, e a dúvida dele é, uma vez que se explica o significado por meio das intenções, seria necessário uma filosofia da mente, embasando a filosofia da linguagem? Você acha que... Bom dia, Thales. Obrigada pelo elogio. Eu achei um bom questionamento, viu? Porque, assim, no grupo de pesquisa que eu faço parte, nós abordamos esse ponto de que a filosofia da linguagem abre um leque para diversos assuntos, podendo até abranger até outras formas de filosofar, como a filosofia da mente, propriamente dita. Por isso, eu, particularmente, acredito que sim. Porque na filosofia da mente há discussões sobre o consciente e a intenção do ser propriamente dito. Já na filosofia da linguagem, trata esse pensamento, a relação entre pensamento e linguagem, essa expressão de ideias. Por isso, eu acredito que sim, tem como. Legal, André. Eu vou me permitir fazer uma pergunta também, que me ocorreu depois da sua apresentação. Enquanto isso, talvez João e a Veridiana possam pensar em alguma pergunta para você, e também o nosso público ainda dá tempo de fazer perguntas sobre a apresentação da Andréia, tá? Mas a minha dúvida é simples. Você apresentou algumas ideias, tanto do Austin quanto do Grice, e colocando eles num certo campo comum, né, que é dessa valorização do aspecto pragmático da linguagem, e que não era tão valorizado antes, em oposição à semântica. A própria divisão, acho, entre semântica e pragmática começa a ser mais problemática a partir da obra desses autores, principalmente. Mas eu queria saber se você tem uma ideia sobre como eles se complementam, esses dois autores, o Austin e o Grice, eles se complementam bem ou eles são rivais? Qual é a relação entre as ideias de um e de outro? Porque você apresenta os dois um pouco juntos, mas sempre surge essa questão quando a gente está falando de dois autores diferentes, né? Como eles se relacionam. Eu não sei se você tem ideias já formadas sobre essa questão. É isso que eu queria te perguntar. Bom, eu não acho que eles se contradizem, eu acho que até que eles muito se relacionam. Principalmente na parte que se diz do contexto e do uso, do significado, tanto dos... que foi quando eu falei dos atos performativos. Então, assim, como a pesquisa não tem resultados, então eu não posso propriamente dizer é isso, é isso, é isso. Mas até agora está nesse caminho de que eles se relacionam e que nesse conjunto eu posso abordar extrair de enunciados, essas coisas, o uso e o significado do que a pessoa diz através de seus termos, através de seus contextos, das suas forças locutórias, dos seus verbos performativos. Aí é basicamente isso, é a ideia central, que é juntar os dois e analisar fatos corriqueiros, como debates, conversas no geral. Tá ótimo, obrigado. João, Veridiana, você tem alguma pergunta para fazer? Mais alguém, talvez, para a Andréia? A gente pode ir e voltar também, não tem problema, tá? Se alguém tiver uma pergunta depois para fazer sobre Austin, Grice, esses temas que a Andréia apresentou, fiquem à vontade. Mas enquanto não surge outra pergunta sobre a apresentação da Andréia, eu vou ler aqui a pergunta que o Thales também fez para o João Vitor. O Thales pergunta, considerando o expediente do segundo Wittgenstein, em mostrar as perguntas filosóficas como sem sentido, que tipo de resposta seria possível dar a essas últimas perguntas da sua apresentação, João Vitor? E ele também deu os parabéns pela sua apresentação. Obrigado, eu agradeço o comentário e a pergunta. E relembrar, né, as perguntas que eu finalizei a apresentação
Eu vou responder, vou perguntar e vou responder como eu interpretei, né? Ou como eu acharia que Wittgenstein responderia, né? Mas quem sou eu na fila do pão, né? A primeira pergunta é possível pensar ou conhecer algo se não através da linguagem? Eu digo que pensar não. Eu acredito que o pensamento ele é estruturado através da linguagem. Agora, conhecer, se conhecer, bastar ver, tocar, sentir, sim, seria possível sim conhecer. Mas se conhecer trata-se da consciência, daquela representação mental, aí não. Aí você também tem que ter a linguagem para você denominar. A outra pergunta o mundo existe desprendido da linguagem? Sim, mas não para a gente, não para nós, humanos, né? Afinal, a gente percebe as oportunidades e possibilidades de acordo com o vocábulo das pessoas. Uma pessoa que lê muito, que tem muito vocabulário, ela tem uma perspectiva de vida maior, o mundo é maior para ela. Então, quanto mais palavras se conhecem, mais se aprofunda o conhecimento da linguagem, maior as possibilidades. Então, o mundo, ele é pequeno para quem conhece poucas palavras, em comparação a quem conhece muitas palavras, né? Então, o mundo existe desprendido da linguagem, sim, mas não para nós humanos. E a última pergunta se existir essência dentro da linguagem, ela seria a efetividade da compreensão na transmissão de algo? Eu diria que parcialmente, né? É muito vazio, muito pobre definir a essência da linguagem para Wittgenstein somente como a efetividade na compreensão da transmissão de algo, porque tem outros conceitos anteriores à usabilidade, utilidade no cotidiano, mas parcialmente daria sim, porque para Wittgenstein, a segunda fase, segundo Wittgenstein, a essência da linguagem daria-se no entendimento. Então, a mensagem que é passada, a mensagem que é entendida e atinge os resultados previstos anteriores à fala do falante, do interlocutor, aí a essência da linguagem se deu objetivada, né? Ela se deu em sua totalidade. Então, seriam essas as respostas, né? Que eu busco elucidar para o colega Thales. Obrigado pela pergunta. Legal, João. Tem mais uma pergunta aqui que apareceu agora que eu acho que tem mais a ver com a apresentação do João, mas deve ser para ele, embora não esteja explícito. A pergunta é a seguinte: qual a influência na contemporaneidade da ruptura epistemológica no pensamento de Wittgenstein? O que você acha disso, Opa, João? é interessante a pergunta, agradeço por ter perguntado. E uma das influências é propriamente a importância da filosofia da linguagem ou filosofia analítica na contemporaneidade, né? Os livros que falam a respeito de filosofia analítica e filosofia da linguagem são livros de R$ 1.000, R$ 800. A filosofia da linguagem, a filosofia analítica, tem códigos que usados em aeronaves, então, a complexidade prática dentro da realidade se dá a partir desse novo campo de filosofia analítica, essa profundidade no campo que Wittgenstein cavou, né? E a ruptura epistemológica, tanto no pensamento agostiniano quanto na tradição filosófica ocidental de criar conceitos a priori, Wittgenstein traz um novo ar, né? Ele traz uma revolução de possibilidades, de potência de ser, algo que pode ser que não é necessariamente na realidade. Então, é importante também, outra influência do Wittgenstein é o simples fato de existir dois Wittgenstein, né? O primeiro e o último. Então, a influência de que a gente não tem que estar fechado em ideias, enclausuradas em pensamentos, aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Igual o Raul fala. Então, ele tem contribuições conceituais no campo de estudos filosóficos, da filosofia analítica, em campos práticos de funcionamento de tecnologias, como o voo de aviões, né, que usa-se da filosofia de códigos de filosofia da linguagem, e a ruptura na própria filosofia, no sentido de que pode-se existir uma filosofia contrária à filosofia de Platão, à filosofia aristotélica, com outro método, né? Não enraizada nessa tradição filosófica, metodológica rigorosa de criar conceitos a priori, né? Então, eu acho que seriam essas as muitas influências de Wittgenstein nessa ruptura epistemológica, tanto do pensamento quanto da organização filosófica. Maravilha, legal, João. Eu mesmo tinha pensado numa pergunta, então eu vou permitir fazê-la aqui para o João. Você tinha falado um pouco sobre esse essencialismo e também sobre uma visão representacionalista ou representativista da linguagem que eu, segundo Wittgenstein, criticaria. E no começo você até mencionou isso agora, a oposição entre o primeiro Wittgenstein e o segundo, e deu a entender que
pelo menos parte da crítica do segundo Wittgenstein está voltada ao Tractatus, ao primeiro Wittgenstein. Mas depois você também falou um pouco da oposição do segundo Wittgenstein à tradição filosófica, à visão, por exemplo, do Agostinho e do Kant, né? Mas eu queria saber o que você acha em termos dessa relação entre o segundo Wittgenstein e o primeiro, se essas críticas que ele dirige à tradição, todas elas se aplicam ao Tractatus, quer dizer, o Tractatus é realmente um representante dessa tradição que o segundo Wittgenstein está criticando, ou não, se a coisa é um pouco mais complicada do que isso. Acho que você sabe que tem uma grande discussão hoje em dia, né, sobre essa... É um pouco um lugar comum e não está completamente errado. Lógico que existem dois Wittgenstein e muita gente tentando mostrar que a transição entre o primeiro e o segundo é bem mais complexa do que se dizia antigamente. Inclusive, no Brasil mesmo, tem muitos pesquisadores fazendo ótimos trabalhos sobre o chamado Wittgenstein intermediário, né, mostrando um pouco como se dá essa passagem do Tractatus para as investigações filosóficas. E nem sempre é fácil saber se o que o segundo Wittgenstein está dizendo, se a crítica que ele está fazendo lá, ele está pensando no Tractatus ou não, se ali no Tractatus já existia pelo menos uma semente daquela visão que apareceu ali no segundo. Eu só queria saber, é uma pergunta bem geral, assim, como você vê essa questão das críticas ao essencialismo e ao representacionalismo linguísticos no segundo Wittgenstein em relação ao Tractatus, se elas se aplicam, se ele está pensando mais em filósofos, em outros filósofos, na tradição filosófica em geral, e se já existe uma semente dessa crítica no Tractatus ou não. Olha aí, a pergunta do milhão, né? Nesse sentido, eu vou apelar à ajuda dos universitários, né? Eu acredito que a colega que apresentou sobre o tratado da Veridiana pode me ajudar, e, se possível, eu gostaria que me ajudasse na pergunta, porque, em minha opinião, sim, ele critica o Tratatus, mas eu acho que a crítica maior seria essa tradição adotada na filosofia, desde Platão, né? Então, ele meio que critica a história da filosofia, porque a frase, né? Segundo Wittgenstein, essa filosofia, esse método tradicionalmente adotado desde Platão, admite a priori a relação de representação do nomeado no nome, sem ater-se a entender mais detalhadamente essa relação. Então, seria um equívoco, né, de antecipar algo que não foi feito. E Wittgenstein, na própria história dele, ele é influenciado por outros pensadores, como a Veridiana falou, de Russell, e no seu primeiro texto ele escreve meio que talvez influenciado ou seguindo o método de seu professor, ou seguindo a rigor a tradição filosófica. E mais para frente ele vai ver que, de fato, não era isso, né? No Tractatus tem a frase inicial, eu não me lembro exatamente, mas, enfim, bem sinteticamente falando, diz que aquele livro que ele produziu, Wittgenstein, é a obra de arte, é a verdade, é a busca da verdade. E quando ele faz Investigações Filosóficas, né, que é o segundo Wittgenstein, ele já refuta o seu primeiro, né? Ele já fala que não, que o objetivo não é necessariamente fechar o conhecimento, é abrir as possibilidades de conhecer. Então, eu acredito que Wittgenstein tem essa mudança, né? Tanto por influência dos seus professores, quanto da vida mesmo. Ele percebe que a filosofia é mais fazer pensar do que dar conceitos. O primeiro Wittgenstein talvez queria dar conceitos, explicar. O primeiro. O segundo Wittgenstein, ele quer fazer pensar, estimular o pensamento. E ele critica a tradição filosófica justamente por isso, porque a tradição filosófica desde Platão buscava, de certa forma, a valorização dos conceitos ou das explicações para além do próprio fazer filosófico ou pensar filosófico. E Wittgenstein vai trazer, né, essa mudança, né? Ele vai botar o fazer filosófico, pensar, o segundo Wittgenstein, em primeiro lugar, no pódio, né, em demasia do fazer conceito do tratado. Mas eu vou passar aí para a Veridiana, se ela quiser responder e me ajudar, eu agradeço. Eu acho interessante a passagem em que no Investigações Filosóficas, em que ele cita o Tratatus, porque ele cita o Tratatus como se ele fosse mais um jogo de linguagem. Ele está dando exemplos de jogos de linguagens e ele cita o Tratatus como um jogo de linguagem também. E eu acho interessante quando você pensa que a crítica que ele faz à história da filosofia é quase como se você pudesse dizer que toda discussão metafísica é um tipo de jogo de linguagem. E talvez o papel da filosofia fosse se afastar desses jogos específicos. Por exemplo,
como o Tratato seria um jogo de linguagem? Seria um jogo de linguagem porque ele está usando os conceitos da lógica do Russell e tudo mais, usando aqueles conceitos, jogando com eles para criar uma significação dentro daquele universo da própria lógica. E mesma coisa valeria, por exemplo, para a metafísica, a física aristotélica ou a escolástica de Tomás de Aquino e assim por diante. Eles seriam pequenos jogos de linguagem, e talvez o papel da filosofia do segundo Wittgenstein seja se afastar de tudo isso sem rejeitar, mas perceber que eles são partes de uma linguagem maior, de uma linguagem que não tem regras fixas, que as regras se estabelecem conforme as necessidades daqueles usos. Acredito que, nesse sentido, existe não uma completa rejeição. O primeiro Wittgenstein estava errado. O primeiro Wittgenstein estava em um contexto, fazendo um uso da linguagem, entre outros usos. Acho que essa é a melhor contribuição que eu posso dar. Não tem muito que eu possa adicionar aqui. Você já respondeu. Maravilha, gente. Mas alguém quer fazer algum comentário aí sobre essa questão do Wittgenstein, sobre a apresentação do João Vitor? Eu ia fazer uma pergunta para o João. Eu ia perguntar se ele acha que no segundo Wittgenstein existe um lugar para o silêncio. Porque no primeiro ele deixa bem claro, o silêncio é o que não deve ser, o que não se pode representar logicamente, cai para o silêncio. E para o segundo, existe um lugar para o silêncio? Boa pergunta, né? No tratado ele termina, né? Daquilo que não se pode falar deve se calar, né? Agora, especificamente, na própria leitura, eu não vi nada semelhante, né? Mas em minha análise, eu diria que pode ser que exista, né? O silêncio, mas a respeito da questão do próprio jogo da linguagem. Então, o silêncio existe enquanto você é observador dos jogos da linguagem, né? A mímese do jogo da linguagem, anteriormente, ela parte a partir do silêncio, né? Mas não seria a fase inicial, a fase primitiva da linguagem, seria essa questão do silêncio, da imitação. Igual nós, quando aprendemos as coisas a partir de observar, a gente não fala, né? Não tem a linguagem necessariamente lá, não precisa estar falando que para ferver a água tem que colocar água na panela, levar ao fogo e deixar aquecer. Não, você só observa a pessoa fazendo, no silêncio, e já aprende. Então, teria sim esse espaço, né, dentro do jogo da linguagem para se aprender a linguagem, ou os jogos da linguagem, de certa forma, né? Então, sim, eu acredito que teria esse espaço, sim, também, né? De forma diferente. E obrigado pela pergunta. Ok, gente. Então, a gente pode voltar nesse tema todo, né? Até porque a apresentação da Veridiana também foi sobre Wittgenstein, mas eu vou passar, então, por uma pergunta que o Thales também fez para a Veridiana. Primeiro, ele falou bela apresentação, e a pergunta dele é: o segundo Wittgenstein seria, na sua opinião, Veridiana, tão radical quanto Maltner na negação de uma fixidez do sentido? Se o segundo Wittgenstein seria tão radical quanto Maltner, acredito que não. Porque ele ainda consegue conceber que se você está dentro de um jogo, você está respeitando as mesmas regras que os outros, então vocês estão se entendendo. Acho que ninguém chega no ponto do Maltner de negar que a linguagem seja capaz de qualquer sentido. Tudo que ela pode dar são impressões. Não acho que os jogos de linguagem implicam que aqueles que participam dos jogos não estão se entendendo, porque todos eles introjectaram a regra. Acho que isso é uma passagem até um tanto importante no Investigações Filosóficas, essa ideia de aprender a regra. Uma vez que a regra está imbuída na sua consciência de algum modo, você respeita a regra. Então, você entende a regra. Mesmo que você não possa expressar exatamente qual é a regra, você é capaz de segui-la e saber que você está seguindo, e os outros que estão no jogo de linguagem são capazes de identificar se você está seguindo a regra ou não. Por mais misterioso que isso seja. Enquanto para o Maltner, até isso seria posto em dúvida. Ele era realmente muito radical. Ele acreditava que cada sujeito, a cada frase, estava fazendo uma linguagem própria, um idioleto próprio. Então, eu diria que
o segundo é um negócio meio dialético. O segundo Wittgenstein ele não volta para o Maltner, ele não passa a ser o Maltner. A negação da negação não é exatamente a mesma coisa, ele é um pouco diferente. Ele nega o primeiro, mas ele não passa a ser o Maltner. Ele está num lugar até um pouco mais sofisticado, com mais nuance, porque a crítica do Maltner tem o problema de ser radical demais, nem a ciência é possível com a crítica do Maltner. A minha pergunta iria muito no sentido do Tales mesmo. Eu também pensei em algo do tipo, porque no segundo Wittgenstein existem as regras dos jogos de linguagem, né? Enquanto no Maltner, eu não conheço muito bem ele, mas me baseando na sua apresentação, parece que ele é quase um nihilista sobre linguagem. Assim. De certo modo, ele é um místico quase, porque às vezes ele chega na conclusão de que o melhor é ficar em silêncio. Inclusive, isso é legal porque tem uma comparação entre o silêncio do primeiro Wittgenstein e o silêncio no Maltner, que a ideia é que a experiência sem palavras, sem intermédio de palavras, é a única experiência verdadeira. E é uma experiência que se dá no silêncio. Você tem que abandonar a linguagem e cair no silêncio, porque ali você chega na verdade. Me ocorreu até comentar sobre uma coisa curiosa, né, que apareceu nas apresentações, tanto na sua, Veridiana, quanto na do João Vitor, que é essa posição entre Darstellung e Vorstellung, né? E eu colocaria talvez um aspecto dessa separação entre o segundo Wittgenstein e o Maltner é que nem o segundo Wittgenstein também não está preocupado com representações subjetivas, como dizendo qualquer coisa de importante sobre a linguagem, ao contrário do Maltner, eu tenho a impressão, porque ele pelo menos, não sei se é ali que ele localiza a linguagem no âmbito subjetivo, ou se ele fala que, enfim, não existe nada além disso. Mas nem o segundo, nem o primeiro Wittgenstein, isso já se liga à pergunta que eu fiz para o João Vitor sobre a relação entre os dois, eles estão muito preocupados em enfatizar a Vorstellung, se é que a gente pode entender isso simplesmente como uma ideia subjetiva na mente dos sujeitos, né? Então, também ele não voltaria para esse aspecto de falar, tudo é Vorstellung, de jeito nenhum. Tudo é regra de jogo de linguagem, segundo Wittgenstein, tem a impressão. Talvez eu esteja sendo também bastante simplista aqui na descrição, mas eu não sei o que você acha sobre isso. Vocês dois, na verdade, João e Veridiana, essa relação entre Darstellung e Vorstellung que apareceu nas apresentações de vocês dois, assim, eu não sei se vocês querem comentar mais sobre isso, porque ela apareceu de jeitos diferentes, né, nas duas apresentações. Enfim, é mais um comentário meu, assim, eu queria ver o que vocês teriam a dizer mais sobre isso. Eu vou comentar aqui quando eu cito, né, os conceitos de Darstellung e Vorstellung, é justamente nessa contraposição de Wittgenstein ao pensamento de Kant, né, que Kant ele traz uma ruptura também, uma influência absurda na filosofia moderna, e para ele, né, a gente só apreende as coisas, os fenômenos são captados através da nossa representação mental. E aí está essa revolução, né, ou essa contraposição de Wittgenstein para Kant. Ele até vai dizer, não, né, nós não precisamos dessas representações mentais, subjetivas, individuais, a gente só precisa daquilo que se apresenta tal qual é. Então, nesse sentido, eu trouxe até a citação de Kant, né, que fala das representações como a espontaneidade do conhecimento, a faculdade do próprio entendimento de produzir representações. Para Wittgenstein, está na consciência, né? Essas representações é fruto da consciência, filosofia da consciência, filosofia das representações através da consciência. E para Wittgenstein, não, é a linguagem, né? Não é na consciência que está a chave da leitura, a chave central, né? A pedra do toque está na linguagem e naquilo que se apresenta, porque a linguagem, as representações vão cair naquela coisa da essência, né? E aí, para Wittgenstein, não vai ter essa essência da linguagem. A essência da linguagem é o seu uso. Então, se pensarmos em representação em Wittgenstein, a gente cairia no erro de pensar em essência daquilo que é representado. E se a linguagem representa um objeto, e esse objeto deixa de existir, a linguagem também deixa de existir? Deixaria de existir? Se parasse de existir os objetos? Não. Para Wittgenstein, não. A linguagem existe independentemente dos objetos, né? Então, nesse sentido, essa diferença. Uma é a filosofia da consciência, que acredita na representação, na criação dos conceitos, do entendimento da razão humana.
e Wittgenstein que não, que é só mesmo aquilo que se apresenta da maneira que se apresenta na linguagem, dentro da linguagem, e a essência, né, a ontologia da linguagem teria simplesmente no seu uso, no cotidiano. Então, ao transmitir uma mensagem, o falante, o interlocutor, se a mensagem for dada correta, um comando for executado, se atingir o objetivo, está representada a essência da linguagem, que é a ação prática humana, né? E para Wittgenstein, o do pensamento seria, para Kant, no pensamento a essência seria justamente a consciência, né? O poder de criar conceitos subjetivos, de representação, né? O Vorstellung. E um dos problemas do Vorstellung é que ele implica que você consegue ter um pensamento que não é mais linguístico. Ele é um pensamento puro. Você tem uma impressão que seja sensorial, por exemplo, se a gente voltar no Leibniz, ele fala que essa representação ela é de certo modo sensorial, você está invocando os seus sentidos de novo. Você fala cadeira, a visão de uma cadeira aparece na sua mente. Mas isso não é mais linguístico, é um pensamento pré-linguístico, de certo modo. E seria necessário que ele existisse para começo de conversa. Existe um pensamento que não é formado por palavras, que não é linguístico, que possa ser essa representação. Para o Maltner existe. Tanto é que ele aceita a ideia de Vorstellung tranquilamente. Legal, gente, muito interessante. Eu acho que a gente acabou conectando bastante aí as comunicações, inclusive agora com um pouco com a da Viridiana, que ficou um pouco de lado, porque não é sobre Wittgenstein, mas como o Thales tinha perguntado para ela sobre a possibilidade de uma filosofia da mente embasar a filosofia da linguagem, ela, pelo que eu entendi, ela concordou que, pelo menos os autores que ela apresentou, Austin e Rice, teriam algo desse tipo em mente, né? Eu não sei, alguém teria um comentário a fazer sobre essa questão? Como Wittgenstein veria o projeto desses outros autores? Como esses outros autores veem essa negação um pouco da importância do nível mental no Wittgenstein? Algo do tipo? Eu não sei. Claro, vocês estão todos na graduação, né? Inclusive, eu já queria elogiar vocês pela capacidade de responder perguntas muito complicadas, estando só no começo da pesquisa de vocês. Mas se vocês tiverem alguma ideia sobre isso, quiserem fazer mais um último comentário, fiquem à vontade. Eu tenho um último comentário que meio que amarra isso que você estava falando da relação interior da mente, Wittgenstein e tudo mais. E era para a Andrea. Eu queria perguntar para ela se ela pensa que existe uma relação entre esses pragmatistas do final do século XX e o Wittgenstein, que começa com o movimento pragmático ali no começo do século XX. Essa relação ao longo do século. Bom, eu não sou muito entendedora de dos outros autores, porque não é o meu curso de graduação, mas muito do que eu estudei quando eu comecei a estudar Austin e Rice, eu peguei um pouquinho de Wittgenstein, porque muita teoria de Austin, ele se baseou nesse comecinho. Teve uma hora que ele se desfez, que foi quando passou dos atos declarativos. Então, eu acredito que sim, tem alguma relação. Eu só não posso dizer com certeza, porque não é meu curso de graduação. Mas, com base no que eu estudei, sim, tem muita relação. Mais alguma coisa, gente? Vocês querem se pronunciar sobre esse assunto aí, Viridiana, João, não sei? Não temos mais perguntas no chat, por enquanto. Então, o debate é entre vocês três agora, eu acho. É isso? Então, tá bom. Eu acho que termina por aqui a mesa 1 de comunicações do Encontro de Filosofia da Graduação da USP. Queria agradecer muito a Andrea, ao João Vitor e a Viridiana pelas apresentações, foram ótimas, de fato, muito maduras para uma pesquisa aí de graduação ainda. Eu espero que vocês levem as pesquisas adiante, porque elas me parecem bastante promissoras. E eu queria agradecer também todo mundo que estava assistindo e que fez perguntas aí para os apresentadores. E é isso. Por favor, acompanhem o resto do encontro. Nós temos várias outras mesas de comunicação, palestras, e a programação está no site do Encontro de Filosofia da USP, tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima.